A gente sabe que os fundos de investimento são instrumentos financeiros fáceis de entender e que podem ser muito lucrativos. E alguns deles mostraram desempenhos impressionantes, inclusive durante a crise de 2020. Saber a diferença entre eles é mais do que importante para conseguir aproveitar o máximo o que cada um tem para oferecer. Mas vamos concordar que tem alguns termos usados pela indústria de fundos que não são exatamente amigáveis, né? Você sabe bem o que significa long biased, long short, short only? Hoje a gente está aqui para te explicar direitinho cada um deles e te mostrar qual teve o melhor desempenho nesse ano, que a gente sabe que foi um verdadeiro desafio para os gestores. Tudo isso depois da vinheta. Amiguinhos e amiguinhas, vamos fazer aquele trocadilho esperto? Vamos fundo aos fundos. Vai ser um programa do Aquário. Doni que gravou uma entrevista. Gravei uma entrevista. Quando vai para o ar? Uma entrevista no SB Toca? No SB Toca. No SB Toca, gravei uma entrevista. Olha, é muito mais fácil ser entrevistador do que entrevistado. Você achou? Eu sempre acho. Sempre que eu vou conceder uma entrevista, eu fico um tanto tenso, com alguma já transpiração. Tem a data para as pessoas acompanharem? Existe uma previsão, um pouco depois do dia 15. Então tá chegando. Vamos ver, vai ser isso lá no De Noite com o Danilo Gentili. Com o Danilo Gentili, com... Ele e toda a produção, muito simpático. Muito legal lá. Gente, o Sami já foi lá. Já abriu os trabalhos, fez uma verificação ali para ver Aí eles falaram, vamos chamar agora o mais famoso da dupla. Muito bem, vamos ao ponto, Dani. Vamos ao ponto, olha. Quem já estudou um pouquinho os fundos de investimento já se deparou com algumas formas de divisão, de classificação entre eles. E a gente já fez vários conteúdos sobre fundos por aqui. Pois é, se você pesquisar no nosso canal aqui no YouTube ou no próprio site do Invest News, vai encontrar um monte de conteúdo bacana sobre fundos de investimentos, fundos imobiliários, ações, multimercado e por aí vai, desde o conceito macro até o micro. Exato. Temos também fundos cambiais, fundos de renda fixa, fundos de fundos, fundos DI, enfim, tem para todos os gostos. Mas você sabia que existe uma classificação que divide os fundos não por tipo, mas conforme a estratégia que cada um usa? Sim, eles podem ser long only, long and short and long bias. Pois é o pessoal às vezes não facilita, tipo ver filmes coreanos na Netflix. Mas nossa missão hoje é traduzir. Apertaremos a tecla SAP, Sami and Doni. Só que é com P, não ficou bom. Errou! A gente está falando de estratégias de fundos, de ações ou multimercado. Então estamos falando das estratégias desses aí. O que acontece? Para entender esses métodos, nós precisamos entender primeiro dois conceitos básicos. Long é um termo em inglês que se refere à parte dos ativos do fundo que compõem a carteira especificamente, esperando a valorização dos papéis. Long pode ser traduzido como comprado ou parte comprada. Do outro lado tem o short. Short é a parcela de ativos que o fundo decide operar vendido. E esse é um conceito que também vale a pena ficar ligado. Ele permite ao fundo fazer operações um pouco mais complexas para não depender somente da valorização direta dos seus ativos para apresentar rentabilidade. Ele vende aqueles ativos, aquelas ações, por exemplo, que acredita que irão cair e assim consegue ganhar dinheiro com isso também. Com isso, os gestores se valem do aluguel de ações e da venda a descoberto, o que já foi explicado no Invest News, neste lindo card aqui no meu dedo, se o editor acertar. Pronto. Trocando em miúdos, aqui para vocês, o gestor aluga uma ação e a vende no mercado, acreditando que quando for devolvê-la, ele pode recomprá-la a um preço menor do que antes. Ou seja, ele está apostando na queda. Mas fica tranquilo que você vai entender isso melhor daqui a pouquinho. Olha só, agora já dá para explicar o que cada estratégia faz. A gente falou de short, falou de long. O long only, os fundos que têm essa estratégia long only, basicamente apostam na alta dos papéis que compõem a sua carteira, só operando comprado.
Os fundos de ações costumam ter grande correlação, ou seja, costumam andar muitas vezes bem próximo do Ibovespa. A grande diferença aqui, e a gente vai ver daqui a pouco, nos fundos que performaram melhor, são aqueles que resolveram apostar no ouro também e em BDRs, que são ativos que permitem investir em papéis estrangeiros, né? São certificados. Spoiler, alguns fundos de ações long only que apostaram na alta do dólar tiveram uma das melhores rentabilidades do ano, porque o dólar deu uma baita de uma disparada. Exato. Já os fundos que usam a estratégia long and short, buscam rentabilidade por meio de pares de ativos, acreditando na valorização de um e na desvalorização do outro. Por meio dessas correlações, os gestores podem conseguir boas rentabilidades, tanto em momentos de alta quanto de baixa do mercado. E se você ficou curioso e quer que a gente faça um cafeína só sobre isso, para te explicar mais sobre essa dinâmica entre comprado e vendido, dos pares, das correlações, deixa o comentário que nossa longa and short equipe, né, que a gente vende a pauta e compra a equipe para produzir. Então, Sammy Boy, até agora a gente já falou de longo, já falamos de conceitos, long and short. O que é long? Comprado. Short, vendido. Perfeito. Dos fundos, a gente falou da estratégia long only. Long only, que o cara só vai apostar comprado. Perfeito. Falamos de long and short. Que o cara vai nas duas pontas. E agora temos o terceiro tipo, a terceira estratégia dos fundos. Que até é uma moda no Brasil ultimamente. Os fundos long biased são uma mistura entre os dois outros tipos, tendo a liberdade para fazer essa mediação entre ativos comprados e vendidos, mas mantendo uma tendência a operar vendido, é isso? É um fundo que opera mais na baixa e não fica tão pareado, né? Normalmente o long and short ele fala, olha, eu vou comprar esse e ao mesmo tempo eu vou vender o outro, que você aposta na diferença. O long bias fala, não, esse ativo aí vai dar um problema, eu vou nisso. Ou uma tendência de mercado, estou vendo crise pela frente, é isso. Claro que tem um risco mais alto, mas quando você tem momentos de altas fortes, ele perde, porque você está vendido, mas no contrário, como vimos recentemente uma pandemia, ele sai ganhando. Lembrando, obviamente, que a gente está classificando os fundos. Então, o multimercado pode ter tudo, fundos de ações tem que ter pelo menos 67% em ações. Perfeito. Vamos dar uma olhada então, depois de tanto falatório, em quais são os fundos vencedores em cada categoria. No ranking, claro que retorno passado não é garantia de retorno futuro. Muito também olhar só um período não é a melhor coisa para falar esse gestor é excelente, essa é uma porcaria, mas são várias fotos que você, investidor, tem que fazer. Então olhe o seu gestor favorito, como ele foi nos últimos meses, nos últimos anos, em períodos de alta, de baixa, para você ter um cheirinho aí se a estratégia dele foi ou não vencedora, porque senão você pode ter um viés e não queremos ser responsabilizados por isso. É isso. Vamos dar uma olhada em um levantamento que a nossa equipe fez. Quais foram os fundos do multimercado mais bem colocados? Não, com a maior rentabilidade? Maior rentabilidade, porque a gente nem está ajustando ao risco. Nada. Pode ser que o risco seja diferente. É só quem ganhou mais. É mais uma curiosidade do que um prêmio Doni Denucci ou Samidana de finanças. E isso porque a gente quer saber a estratégia dos fundos. Vamos começar com os fundos multimercado distribuídos pela Isinvest. Olha só o resultado nos primeiros 6 meses deste ano. Em primeiro lugar, Orama Ouro, uma alta de 51%, com uma estratégia long only. Em segundo lugar, o Trucks Long Biased, uma alta de 21%, com a estratégia, como o próprio nome diz, long biased. E o terceiro é o Versa Tracker, 11,9% de alta, também com uma estratégia long biased. Esses foram os 3 fundos multimercado distribuídos pela Isinvest que melhor performaram no primeiro semestre deste ano. Tá aí a primeira lista, agora vamos dar uma olhada então nos fundos de ações. Agora passando para os fundos de ações. Em primeiro lugar, Western Asset, 40,5% de alta, com uma estratégia long only. O Western Asset Equities, 26%, long only também. E em terceiro lugar, o Forpus Ações, 17% de alta nos 6 primeiros meses do ano, com uma estratégia long biased. É isso. Bom, é isso. Mas vamos para o fechamento da semana com ela, que... Com ela que vai dar a calma, a seriedade que esse programa precisa. Por favor. E antes de encerrar, Daniela Arbex. No mercado financeiro, o Ibovespa ficou praticamente estável na semana, com leve variação negativa de 0,05%.
Entre as maiores altas, as ações da Klabin e da TOTUS, com mais de 11%, tiveram os melhores resultados da semana. As ações da Cogna, CVC Brasil e CEMIG tiveram as maiores quedas. Giro dado, Sim. Doni fez seus gracejos. E eu também. Vamos ver se algum sobrou depois do filtro extremamente rigoroso de Marcelo Zanotto, que já nos o salvou editor. de várias. Não. Tchau, gente. Obrigado. Se inscreva no canal, compartilhe. Até a próxima. Valeu.